mas a gente olha os gráficos das criptomoedas, do Bitcoin, do Ethereum, do S&P 500, do Ibovespa, a gente olha aquilo ali, você vê tudo caindo, né? O Bitcoin caiu basicamente, eu acho que 60%, 50%, mas se a gente olhar, por exemplo, o Magazine Luiza caiu 94%. Né? Então tem um pessoal ali que investe em ações e que está tendo prejuízo maior do que no Bitcoin. E o que você acha, né, desse cenário como todo? Você acha que vai cair mais? Você acha que o mercado ainda recua mais do que está? Então vamos lá. Eu acho que para falar de investimento, a gente precisa primeiro entender o que é dinheiro. Essa é a coisa mais importante e a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Não tem como descobrir o dinheiro antes de descobrir o Bitcoin. Somente quando eu descobri o Bitcoin eu fui entender o que era dinheiro. Então, hoje o que a gente entende como inflação é uma mentira. A inflação não é aquilo que mostra no IPCA e a gente precisa investir para ganhar um pouco a mais do que a inflação. A inflação, na verdade, é a própria emissão do dinheiro, é o poder de senhoriagem. O Estado, ele não é uma empresa, então ele não tem como produzir coisas e se financiar. E como ele vai se financiar? Através de imposto, mas esse imposto é limitado pela curva de Laffer, não pode passar de um certo ponto que destrói a economia. A segunda maneira é emitindo dívida, que seria o próprio Tesouro Direto, onde você empresta o dinheiro ao Estado, o Estado vai te pagar uns juros, só que isso também é limitado, porque o país não pode pagar juros exorbitantes a ponto de quebrar. Quanto mais altos os juros, menos capital ele tem para fazer as coisas, e também esses juros altos que eles pagam, a economia trava, porque ninguém vai querer investir em algo que pague menos do que esse título do tesouro. E a terceira forma é a senhoriagem, que é o imposto invisível que ninguém conhece, que é a emissão do dinheiro. A emissão de dinheiro é a verdadeira inflação. Então a gente mora em uma ilha, e nessa ilha existem conchinhas que são o nosso dinheiro. Toda aquela conchinha que está lá dentro a gente troca por coisas e compram as coisas. E essa conchinha é muito rara de ser encontrada, então existe uma estabilidade no nosso estoque. Nosso estoque fica estável e o fluxo, stock to flow, o fluxo é pequeno. A gente acha poucas conchinhas na areia para poder ser nosso dinheiro. Então, aquele dinheiro preserva valor. Agora vem uma onda e quando a onda volta, deixa um monte de conchinhas em todos os quintais. Aí você, fiquei rico, agora eu ganhei um monte de dinheiro, vou comprar uma casa. Mas todos os quintais estão cheios de conchinhas também. Então, o flow, o fluxo desse dinheiro aumentou em relação ao estoque. E aí, o estoque que existia, agora existe muito mais estoque. Só que as coisas que existem na ilha continuam iguais. Tínhamos uma quantidade de dinheiro e uma quantidade de coisas para serem compradas. Aumentou a quantidade de dinheiro. E essa quantidade de dinheiro vai comprar a mesma quantidade de coisas. E essas coisas vão subir de preço para se igualarem. Na verdade, não é subida de preço das coisas, mas o seu dinheiro que perdeu o valor. E essa é a verdadeira inflação. E de 2020 para cá, 50% dos reais foram emitidos de toda a história. Havia uma quantidade de reais em circulação, veio a pandemia, vamos lá emitir dinheiro à torta e à direito, distribuir para os amigos do rei, aumentou a quantidade de dinheiro em 50% na nossa sociedade. Então, se você investiu em alguma coisa, seja na renda fixa, seja em ações, que não deu 50% nesses últimos 2 anos, você perdeu dinheiro. A gente já está vivendo no juro negativo. Então, nós colocamos o dinheiro no tesouro, colocamos em outro lugar para render 10, 12, 15% ao ano, mas a gente está brigando com aquela desvalorização primeira do dinheiro, que é essa emissão aí que está 25% ao ano. Então você está perdendo dinheiro. E aí, quando a gente descobre o Bitcoin, a gente percebe que o Bitcoin tem um limite de emissão, 21 milhões e pronto. Não é como o dinheiro estatal que vai sendo emitido infinitamente. Então, o dinheiro estatal sempre vai ter o poder de compra reduzido ao longo do tempo e o Bitcoin vai ter o poder aumentado porque ele não tem como ser emitido e precisa ser comprado com aquele dinheiro fiat. E o dinheiro fiat aumentando de quantidade, muito mais dinheiro para comprar o mesmo Bitcoin. E, apesar de no curto prazo existirem essas oscilações, é um mercado pequeno. No longo prazo, eu acredito que o Bitcoin só tende a crescer. E sobre o fundo do Bitcoin, eu não tenho como prever até onde vai, mas pode ser que caia mais, não tem problema. Se cair, eu vou comprar mais, vou continuar comprando, porque eu acredito nos fundamentos e até que provem que conseguimos desligar o Bitcoin. Se não conseguimos desligar o Bitcoin, então o Bitcoin vai ser o nosso dinheiro. Foi a invenção da escassez digital. Então é muito mais escasso até do que o próprio ouro hoje em dia. Eu concordo com tudo que você falou, né? E quando a gente
Quando eu comecei a ver aquela impressão desenfreada de dinheiro americano lá, né, o cara imprimindo dólar adoidado, eu falei, meu Deus do céu, Mandando isso cheque de aqui $1.000 para cada pessoa nos Estados Unidos. E as tanto pessoas vão que comprar as coisas e chega uma, não tenho mais o que comprar, eu vou investir na bolsa. E a gente percebe que as empresas fecharam, todo mundo perdeu o emprego e a bolsa americana em linha reta para cima. Mas como se isso. não estão produzindo nada? É exatamente por isso. Essa emissão de dinheiro desenfreada desembocou na bolsa. Vamos colocar o capital ali. E aí foi uma subida manipulada. Eu concordo com tudo. Na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, cara, mas não era para estar assim, né? O mercado, né, subindo desenfreado, ó, tipo, você pega, teve vários circuit breaks, né, quando começou a pandemia, e aí em um mês, 2 meses, praticamente anulou todo aquele movimento e subiu e foi rompendo o topo. E aí eu olhava aquilo e falei, cara, isso aqui só pode ser um Como final que de isso está sendo ciclo. sustentável, né? Só chamando a galera para vir entrar aqui, né? E a gente alguém vai pagar o preço lá em cima, né? Alguém vai ter que Uhum. pagar o preço, né? Só que essa senhoriagem que é essa emissão de dinheiro, a gente tem que ver por onde que esse dinheiro entra na sociedade. Esse é o problema. Ele entra através dos amigos do rei, em empréstimos subsidiados. Por exemplo, a gente vai comprar uma casa, existe um empréstimo subsidiado. A gente não paga a mesma quantidade de dinheiro que uma pessoa pega empréstimo nos bancos comerciais comuns. Você tem um empréstimo subsidiado, é o governo pagando para que você faça esse empréstimo. Agora, existem outros empréstimos. Olha, vou comprar um jatinho, vou comprar isso e aquilo, minha empresa já é gigantesca, mas eu preciso do empréstimo grátis. Então, o governo financia essas empresas. E é através dessa primeira emissão de dinheiro. E a primeira emissão de dinheiro não tem inflação. Somente quando essas pessoas vão utilizar o dinheiro que a inflação começa a entrar na sociedade. E você, como a ponta disso tudo, você vai perder dinheiro. O dinheiro entra na sociedade como se fosse o efeito do mel caindo em um pires. É o efeito Cantillon, né? Não é como se fosse derrubar água no pires. Se derrubar água, espalha para todos os lugares ao mesmo tempo. Agora o mel não. Ele vai sendo concentrado e aos poucos ele vai se expandindo. E esse aos poucos é você lá no final, quando você recebe esse dinheiro, tudo já ficou inflacionado, porque quem recebeu o primeiro dinheiro é quem está mais próximo dessa emissão de dinheiro, são os amigos do rei, e desde assim acontece, e por isso que tem esse efeito Cantillon, que já foi descoberto lá no século XVII pelo Cantillon, é o nome dele, e não fala nas faculdades sobre isso, porque não é interessante para o keynesianismo, para manter a estrutura do sistema, né? Mas essa emissão de dinheiro tem aí até desde depois eu respondo essa daí. Desde de Roma Antiga. E a gente conseguia ver isso na prática. Existia a moeda áureos, cunhada pelo Júlio César, 8 gramas de ouro, e compravam as coisas. O império se expandiu até se expandir em um nível que não podia mais se expandir. E precisava manter aquelas pessoas trabalhando daquela maneira. E não tinha mais como. Então eles recunharam a moeda. Agora a moeda, em vez de ter 8 gramas de ouro, teria 6. Então você tinha ali 2 graminhas para fazer outra moeda. E aí você fez a inflação no próprio dinheiro. Só que quando esse dinheiro entra na sociedade, o mercador vai perceber a diferença de peso. Olha, essa moeda aqui vale mais, essa outra aqui vale menos, porque ela é mais leve. Então a inflação é muito na cara. Hoje não, hoje tem uma nota de dinheiro. E a nota vale 100, ela não vai perder o valor de 100 que está na face pela emissão nova de Sim. dinheiro. Mas esse dinheiro está sendo emitido à torta e à direita. E aí com a CBDC vai ficar muito mais fácil, só apertar um botão e vai colocar esse dinheiro diretamente na conta dos bancos.